Olá pessoal, Gláucia Pomílio aqui, bem-vindos de volta ao meu canal e hoje vamos fazer mais uma vez uma reflexão sobre os médiuns ou os espíritas, né, do mundo contemporâneo, desse mundo moderno, né, os médiuns modernos ou os espiritualistas modernos. Poxa, Gláucia, mas de novo você vai falar sobre isso? De novo eu vou falar sobre isso, porque na minha percepção, na minha perspectiva, que estou em contato diariamente com pessoas que trazem suas dores, né, que trazem seus sentimentos. Eu também que estou na jornada, que também estou em contato com as minhas dores, né, e estou em contato também com os meus sentimentos. Acredito e percebo, né, pelo que se apresenta ali para mim, que esse é um tema bastante emergente. E nos últimos vídeos que eu tenho levantado algumas críticas e também algumas reflexões sobre esse tema, eu reforço aqui com vocês. Eu não tenho a intenção, com nenhum desses vídeos que eu tenho feito aqui até o momento, falar mal de alguém, pessoal. Essa não é a intenção. Pelo contrário, a intenção, né, uma das formas que eu estou tentando trazer aqui para vocês, é a reflexão, é deixar um alerta, né? Ser um vídeo aí para vocês para falar assim, pô, deixa eu pensar, deixa eu fazer uma reflexão em cima disso que ela está falando. Principalmente para vocês que são buscadores, né, que praticam a espiritualidade de alguma maneira, seja a espiritualidade livre, que é a forma que eu pratico, seja por meio de algum dogma ou de alguma doutrina, porque a espiritualidade, a espiritualidade, ela cabe dentro, por exemplo, da religião. A religião não cabe dentro da espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando do quê? De um movimento interno, de um movimento de uma busca para dentro de si mesmo. Quando a gente fala de espiritualidade, podemos também falar, e é assim que eu enxergo, né, sem ficar trazendo muitos termos técnicos aqui, tentar trazer de uma linguagem mais simples e comum e acessível a todos, estamos falando também do que? De consciência. Tornar consciente daquilo que se apresenta. Ser consciente de si mesmo. Ser consciente do seu redor, né, do próximo, de onde você está. Isso é a espiritualidade. Então, quando a gente fala desses médiums, né, da modernidade ou desses espiritualistas da modernidade, eu percebo, eu vou trazer uma coisa aqui que ela se torna um pouco assim indiferente para mim, mas é importante porque eu sei que talvez nem todos que estejam aqui tenham visto todos os vídeos do canal, né? Mas eu tenho graduação tanto na área de exatas quanto na área de humanas. Então, apesar de eu não dar muito significado, né, ou importância extrema à graduação, às certificações ou especializações, acho importante vocês saberem disso. Eu sou graduada e tenho especializações tanto na área de exatas quanto na área de humanas. Então eu estudo, tá? E o que eu trago aqui eu reforço de novo para vocês. Não tomem como verdade absoluta. Reflitam sobre o que eu estou falando. Pesquisem, né? Eu não sou perfeita e nem quero ser perfeita e nem quero ser a dona da verdade. Tudo que eu trago aqui são reflexões. E mais uma vez eu vou trazer a reflexão em cima desse mundo moderno, aí desse pessoal que se diz médium, que se diz espiritualistas. Esse não é um movimento que acontece só dentro do Brasil, isso acontece fora do país. Só que acontece o seguinte, pessoal, até que ponto você quer continuar vivendo na ilusão ou até que ponto você quer buscar a verdade? E para você buscar a verdade, você vai ter que mergulhar dentro de você. Esse é o caminho. Enquanto você usa como amuleto supostos médiuns, supostos mestres, supostas entidades, supostos, enfim, que aparecem tantos aí na espiritualidade, será que isso não é uma forma de amuleto? Não adianta, quando a gente fala de espiritualidade, quando a gente fala de consciência, a gente vai trazer um pouco essa questão, olha, não é só o materialismo, né? Porque o materialismo ele faz parte também, a gente não pode excluir as coisas. Mas não adianta
você sair de um materialismo para você se apegar numa espiritualidade, ou melhor dizendo, não adianta você sair de um materialismo que é louco, né, que é frenético, que está adoecendo as pessoas por conta de busca, poder, sobrevivência e etc. E se pendurar, percebe? Vai indo para os extremos, né? Sai daqui, vem para cá e se apoiar numa espiritualidade que é tóxica, que é ilusória. E arrisco dizer, eu posso estar muito errada, mas eu também posso estar muito certa, mentirosa. A gente tem, e olha, eu até ia colocar uns memes aqui, mas eu vou até evitar para não prejudicar o próprio canal, né? E não acabar prejudicando aqui até o meu próprio trabalho, que é de trazer essas reflexões. Porque se eu colocar aqui, né, alguns cortes, pode ser que dê problema aqui para mim. Mas, gente, tá demais essa espiritualidade, né? Você vê o pessoal falando, eu já vi assim absurdos, né? Comparando o suicida com um bandido, né? Ou um estuprador, por exemplo. Você sabe o que acontece, né, com o bandido ou com o estuprador quando vai pra cadeia, né? Vai sofrer. Então, é isso que acontece com o suicida, não sei o quê. Cara, como que essas pessoas têm tanta certeza absoluta sobre isso? Os outros que a gente vê por aí, né? Percebe que é sempre um padrão, né? Vai incorporar a entidade, sei lá, de um mais velhinho. Olha, me perdoem, tá? Eu tava fazendo isso. Mas aí tem Bashar, né? Sheliana. Nossa, gente, tanta coisa. Tanta coisa. E aí a pergunta que fica e que eu gostaria de deixar aqui para vocês a reflexão, o quanto que isso tem mudado, né, modificado ou gerado transformação na sua vida prática. O quanto essas canalizações ou incorporações trouxeram transformações na sua vida prática. Transformações para você mesmo, para o seu meio, para a sua comunidade. Se você falar assim, não, beleza, está trazendo transformações para mim, ótimo, vai lá e segue. Se você falar assim, tô ficando cada vez mais confuso ou confusa, tô ficando cada vez mais perdido, tá me trazendo mais confusão, ou até mesmo pode gerar angústia, medo, culpa. Se for isso, esses sentimentos, ou algum tipo de emoção nesse sentido que está causando em você, está na hora de você começar a refletir. Porque essa espiritualidade que está aí hoje, né, esses médiuns modernos, eles estão mascarando aquilo que muitos criticam sobre o materialismo e eles estão fazendo a mesma coisa, só que usando em nome de entidades, de espíritos, de mestres ascensos, etc, etc, etc. E quem está tendo o verdadeiro lucro em cima disso são eles e não você. Então pare de entregar a sua vida, a sua jornada na mão de alguém. É isso que eu estou tentando trazer para vocês em todos esses vídeos. Eu observei aqui pelas estatísticas, né, e pelas métricas do YouTube, que esses vídeos que eu estou falando sobre isso, os meus vídeos não estão mais sendo recomendados, as pessoas estão deixando de assistir. Paciência. Paciência, porque os meus vídeos aqui no canal não é para trazer ilusão. Os meus vídeos aqui no canal é para trazer reflexão. Tá cheio de canal aí para iludir, tá cheio de canal aí para ganhar ibope, tá cheio de canal aí para enganar as pessoas. E me parece que muitas pessoas ou gostam ou caem sem querer. Esse canal é um canal de reflexão. E como eu disse, você nem deve, né, concordar comigo. Pelo contrário, coloca aqui embaixo. Né? Pô, acho legal o que você está falando ou não acho legal o que você está falando.
Ah, você curtiu? Bota aí o like, põe o dedo para cima. Não curtiu? Põe o dedo para baixo, as opções estão aí. Mas pensa, faça as reflexões. Para quem é inscrito aqui do canal, para quem acompanha os vídeos, né, para quem acompanha o meu trabalho, eu tenho como base que eu acho que faz sentido, pelo menos até o momento, na minha jornada, são os ensinamentos do Jung, do Krishnamurti, do Joel Goldsmith, que são... o Jung é um psiquiatra, o Joel, espiritualista, o Krishnamurti, um filósofo, um professor, e acho que podemos chamar ele de espiritualista. Gosto também do... eu já falei do Joel Goldsmith. Então são os três. Joel Goldsmith, Krishnamurti, o Jung e o David Bohm, que é um físico. Aqui no meu canal eu trago, né, ideias sobre experimentos. Não que não tenha outros físicos que eu não ache interessante a ideia. Mas eu gosto bastante da ideia do David Bohm, porque o David Bohm ele escreve livros também. E ele é um físico. Então... se você pega esses caras, se você lê esses caras, mas lê mesmo, né, você ali fazendo os seus estudos, sem ficar só dando ouvido ao que os outros estão falando, você consegue achar 3 coisas em comum, que é o quê? Viva a sua própria experiência. Eu recebi um comentário de uma inscrita que ela falou assim pra mim: poxa, Glau, o Krishnamurti, pelo menos para nós aqui do Ocidente, né, ele poderia ter deixado um passo a passo, né? Começa por aqui, depois vai aqui. E o Krishnamurti não vai seguir por isso, muito pelo contrário. O Krishnamurti ele vai se afastar daquilo que é tradição, daquilo que é regra, e não significa que ele vai sair, tipo, sabe, fora das leis, que ele... não é isso, né? Mas ele tem uma forma diferente do tipo, meu... olha, observa, analisa, né? É um método dialético também do Krishnamurti. O Jung segue a mesma coisa, essa questão da dialética, né? Você põe aquilo que a gente chama de opostos para conversar, faz a reflexão, a observação, a meditação, né? Reflete sobre aquilo para nascer uma terceira coisa. Do Jung é mais uma metodologia, por quê? Porque existe a parte da análise. Então ele deixa, né, uma metodologia para a própria terapia. O Krishnamurti já não vai fazer isso. O Joel, ele também não deixa um método, mas o Joel, para quem vai lendo o Joel ele já joga um pouquinho mais do tipo assim, cara, sai fora de tudo isso, né? Vai falar, sabe, de ismos, o Jung fala isso também, né, do problema dos ismos. O Krishnamurti também fala, mas o Joel ele vai falar assim, tudo isso é ilusão, sai fora. Sabe, ele é um pouquinho mais, vamos dizer assim, apesar da fala mansa dele, né? O David Bohm vai trazer também essa questão, ele vai trazer um pouquinho dessa questão da dialética, do diálogo, mas isso ele incorpora com aspectos e experimentos dentro da física. Poxa, gente, então assim, são pessoas, né, que deixam um aprendizado ali pra gente que faz muito sentido, tipo assim, cara, eu tô trazendo, eu tô compartilhando algo com vocês, é isso que eu entendo do que eles deixam escrito, né, do trabalho ali deles. Eu tô trazendo isso pra vocês, são experiências minhas, porque são experiências deles, mas no sentido assim, também questione o que eu estou falando. E pra mim isso é mais importante, isso conecta comigo, conecta muito, tá? Comigo, Gláucia. Então eu tento trazer um pouquinho disso para vocês também. Questionem o que vocês estão consumindo. Questionem os mestres que vocês estão ouvindo. Questionem as incorporações que vocês estão ouvindo. Questionem as canalizações que vocês estão assistindo. Porque senão você vai continuar emperrado num problema. Você está saindo de um lado, migrando para outro e não está se dando conta disso. Outra coisa, como eu falei para vocês, né, que eu tenho graduação e especialização em exatas. Pessoal, o YouTube tem algumas coisas assim que ele vai contestar? Vai. Toda vez que a gente vai subir um vídeo, a gente tem que responder algumas coisinhas ali para ver se está dentro de acordo com a plataforma, não sei o quê. Apesar de eles falarem que eles barram robô, etc, tralalá, não barra, porque tem coisas também que é lucrativa para a própria plataforma.
Então, às vezes, vocês entram em canal grande, ou vocês entram, por exemplo, vocês veem uma discussão, um podcast, não sei o que, tá lá, vai ter um monte de comentário, né? Legal, aconteceu isso comigo, também viver isso, aconteceu com a minha vizinha, não sei o que, lá. Vocês precisam ficar, né? Não vou nem dizer atentos, mas tenham consciência agora e noção e vão pesquisar depois do que eu tô falando. Existem robôs. Muitos comentários são de robôs, não são de pessoas reais, carne e osso, como nós, trazendo ali as experiências. São robôs. A maioria desses robôs não ficam em servidores no Brasil, ficam fora. E não é só em canais de espiritualidade que isso acontece. Tem vários canais de diversos temas que os robôs ali estão rodando. Já rodavam antes. Com a inteligência artificial agora... Então, às vezes você vai no canal, às vezes você vai lá ver um comentário e fala, olha, não sei o que, tá lá. Não são pessoas reais. São os robôs. Então, assim, eu trago mais essa reflexão, deixo aqui mais esse alerta aí para vocês. Faça sua reflexão, exerça seu pensamento crítico e verifica. Você que realmente está no processo de autoconhecimento, né, nesse processo, nessa busca interna, nessa busca interior, na espiritualidade... Você tem que mergulhar dentro de si. Enquanto você usar amuletos ou experiências de outras pessoas para tentar validar, por exemplo, as suas crenças, talvez você esteja ficando amarrado nesse caminho. E por falar, por exemplo, em validar experiências, eu poderia contar várias experiências conscienciais minhas aqui. E eu tenho certeza que se eu abrisse, né, se eu contasse abertamente várias experiências minhas aqui conscienciais, com certeza eu estaria ganhando um puta de dinheiro nessa plataforma e um monte de gente estaria me procurando. O problema é que eu sei que eu também posso causar um risco quando eu compartilho alguma experiência consciencial minha, ou que também isso pode se tornar um amuleto para outras pessoas. Assim como eu citei esses nomes, né? Krishnamurti, Yoga Smith, Jung, David Bohm, foram pessoas que nas suas obras escreveram, né? Pelo amor de Deus, não vão fazer disso uma religião. Pelo amor de Deus, não vão criar ismos em cima disso que eu estou escrevendo. Adiantou? Não adiantou nada. Tem muitas pessoas que levam a ferro e fogo, tem muitas pessoas que não entenderam o que eles falaram, né? E tem muitas pessoas, em nome da espiritualidade, lucrando em cima de outras pessoas. E isso, na minha opinião, é crítico e perdoe a minha expressão, é foda. Então eu deixo aqui essa reflexão para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.